Você acha que birra é só frescura? Pois é, não é. E eu não estou falando só daquele chilique no mercado. Inclusive, abre um parênteses aqui. Enquanto eu estava fazendo o roteiro para falar sobre a birra na infância, uma criança passou aqui na rua gritando, pedindo socorro porque a mãe estava batendo nele. Chorando aos prantos, fazendo uma baita de uma birra. Descabida? Não sei, eu não acompanhei a situação inteira, mas o fato é, tem um grande problema aí, a gente vai conversar sobre isso. Olá, meu nome é Hector, sou estudante de psicanálise e hoje vamos falar sobre a birra na infância. O que isso causa e quais são os sintomas que devem ser tratados. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva neste canal, deixa sua curtida, comenta aqui o que você acha sobre a birra na infância e vamos dialogar. Bom, já vamos iniciar falando sobre essa situação aqui que acabou de passar fresquinha na minha rua. Eu até parei as coisas que eu estava fazendo para ouvir a situação, porque eu pensei que poderia ser realmente alguém em perigo, porque aparentemente era uma criança gritando por socorro. E ao prestar atenção, eu notei que era a mãe mandando a criança calar a boca, ficar quieta, que isso estava feio. E a criança lá, socorro, não me bate, por favor. Então assim, aparentemente uma criança de uns 10, 12 anos, por aí. Ou uma criança que já passou da idade de fazer birra. Agora vamos falar sobre a birra em si para entender essa situação. Porque a mãe estava muito enfurecida. E não por menos. Quando você cria uma situação dessa em público, vão achar o que da mãe? Que ela não educa direito, etc. Mas será que isso tem um fundo de verdade? Quando nós falamos de birra, a gente está falando do processo primário da criança se manifestar, se expressar. Uma criança em desenvolvimento, aquela pequenininha que ainda não sabe falar direito, ela precisa se expressar de alguma forma. Quando ela está com fome, quando ela tem um desejo, quando ela tem algum sentimento ali. E se ela não sabe falar, não sabe se comunicar ainda, uma das formas que ela encontra é a birra. Isso a gente já vê logo nos bebês, né? Esperneando, chorando porque quer leite, porque ela não consegue, obviamente, falar, ei, estou com fome. Então ela começa a criar esses mecanismos para falar, olha, eu existo, eu estou aqui, presta atenção em mim. Até que ela vai se constituindo como um sujeito e consegue se comunicar, falar, pedir. E aí, qual é o X da questão? Conforme a criança vai crescendo, ela já tem aquela idade maiorzinha, que consegue pedir as coisas. Sabe aquela típica situação da criança que vai no mercado, quer um doce, o pai não dá e esperneia? Essa situação é o caso típico que começa a entrar numa idade que a criança entende as coisas, começa a fazer relação com o que ela está sentindo, com os seus desejos, com o que pode e o que não pode. É nessa idade que a criança ela começa a necessitar de limites. E aí nós temos duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você reprimir a criança, outra coisa é você impor os limites. Nesse caso que eu citei aqui do exemplo da mãe, ela estava claramente reprimindo a criança. A criança estava fazendo uma birra e a mãe estava mandando ela calar a boca, ficar quieta, não fazer isso. Ponto. Note que falta algo. Eu estou falando que nós não devemos romantizar a birra, de forma alguma. Não devemos deixar que isso aconteça. Entretanto, é necessário entender que quando você vai repreender a criança por algo que ela está fazendo, você precisa conversar e mostrar para ela o porquê, justificar, se impor, mesmo como pai e mãe. A autoridade ela deve vir desde pequeno para mostrar, olha, eu mando nesta relação dentro de casa. Nós precisamos impor limites para que você cresça saudável, sabendo relacionar o que você sente, o que você deseja, com o que pode, o que não pode. Nós vivemos em sociedade onde nem tudo é aceito e nem tudo é feito a qualquer hora. Então, essa idade ela é perfeita para a criança começar a desenvolver esse senso de entendimento. Olha,
Nós não podemos comprar esse doce no mercado agora, porque não vai fazer bem para você, você já comeu muito doce, não pode, eu sou o seu pai, eu sou sua mãe. Isso daqui é num momento devido. Você não tem essa opção agora, mas em outro momento você terá. Deve existir essa conversa de diálogo, mesmo que a criança ainda esteja começando a entender, porque em algum momento, se você deixar isso acontecer e rolar, vai dar problema. As duas situações que eu mais encontro são, primeiro, a mãe apenas reprime a criança. Cala a boca, fica quieto, blá blá blá. Essa criança ela vai crescer certinha, até certo ponto, né? Aquela criança reprimida, que não fala do que sente, não fala o que quer, não fala os seus desejos. Em algum momento, isso vai estourar. Isso não vai fazer bem. A criança, ela vai... Sabe aquela criança que passa pela puberdade, começa a ter autonomia, vira um adulto rebelde, um jovem rebelde? Nossa, mas quando era criança era tão bonzinho, por que aconteceu isso? Por que será? Porque os pais não deram espaço para a criança se expressar. O contrário também acontece bastante. Quando os pais, eles não reprimem a birra, deixam acontecer, ainda mais hoje na era da tecnologia, um celular na mão é muito complicado, porque a criança começa com a birra, ao invés dos pais colocarem limite, ou elas deixam aquilo acontecer, ou elas dão para a criança o que ela quer, ou elas dão o celular para a criança. E hoje, muitas vezes, o que ela quer é um celular. Então, eles dão o celular. A criança ela vai crescer pensando que tudo lhe é devido, que tudo lhe é prometido, porque nada é negado. Então, quanto mais você segue na infância de uma criança sem dizer não, não pode, sem pôr limites, essa criança vai ser o típico reizinho de nariz empinado que o mundo não pode falar não. Então, vocês já viram um caso de um cara que bateu um carro jovem também? Ele saiu, ele fez uma birra tão grande, chorando, esperneando, que não podiam bater no carro dele. Meu amigo, é a criança que, infelizmente, vai ter que lidar com as frustrações de um jeito ou de outro. Notem, é importantíssimo lidar com a frustração. A birra, ela serve como um meio termo para, primeiro, a criança aprender a se expressar e, segundo, a criança aprender que existem limites. Se você não der esses dois espaços para ela, tanto para ela entender, se expressar, falar o que ela quer, o que ela sente, você vai cortar uma etapa da vida dela. E do outro lado, se você não impor os limites, não falar rígido, não for autoridade como pai e mãe, você vai estar cortando outra etapa na vida dela. Então você precisa aproveitar a birra como uma situação de diálogo e imposição de limites. Ponto. É fácil? De forma alguma. É uma construção. E se essa construção não for feita desde pequeno, quando for adulto, vai ser bem complicado. E você? O que você acha da birra? A birra funciona como um mecanismo de autopreservação, de desenvolvimento, de crescimento? O que você acha sobre a birra? É frescura? Você já sofreu com isso? Conta aqui nos comentários e vamos conversar.